Eduardo Surur recebe o almanaque em seu ateliê, uma sala num prédio em uma das maiores vias expressas da cidade, a Marginal Pinheiros. Exposto ao trânsito e ao rio todos os dias, ele se lançou a eles. A cidade é sua tela em branco, ou melhor, em preto e branco. Entre os espaços não preenchidos da metrópole, Eduardo Surur instala sua arte. Seja nas águas poluídas do rio ou em suas margens. Seja em cartões postais feitos por artistas ou por engenheiros. Há 16 anos, o paulistano usa o espaço público para mudar o olhar cotidiano de milhares de cidadãos. Hoje, vamos saber por quê. Ninguém nasce artista, você se torna artista. E eu tenho uma formação acadêmica. Eu fiz faculdade de artes plásticas, fiz até licenciatura e durante o processo de estudos eu resolvi seguir a linguagem de pintura. Eu tenho uma formação de pintor, eu vejo o mundo como um pintor. Pinto há quase 20 anos e foi através desse campo que a pintura me proporcionou que eu comecei a entender a cidade como plataforma de trabalho, a cidade como laboratório de pesquisa, onde o artista pode desenvolver suas ideias. Então, antes, como pintor, eu tinha uma tela em branco, os pincéis e as tintas. Hoje eu tenho a cidade que me proporciona uma infinitude de possibilidades. São Paulo realmente é uma cidade que te dá todas as possibilidades possíveis criativas e eu interfiro nessa paisagem urbana através das minhas obras de intervenção. A gente tem aqui no seu ateliê várias pinturas suas e, basicamente, elas vêm do real, elas partem da fotografia, né? Sim. Eu sempre fui muito inquieto. Então, durante o processo de pintura, eu sempre busquei experimentações com outras formas de linguagem. A fotografia é uma delas, a instalação, o vídeo, a performance, elas acontecem depois, durante esse processo de pesquisa, mas a fotografia e a pintura sempre tiveram lado a lado na minha produção. Aqui, por exemplo, a gente tem uma pintura da série Veículos, que foi a primeira série conceitual que eu fiz, que era baseada em registros fotográficos de viagens que eu fiz pelos países da América Latina. Então, a gente tem aqui uma paisagem dos Andes com esses veículos abandonados. Depois eu comecei a fazer registros de containers. Que não deixa de ser um outro tipo de veículo. Exatamente, né? Só que é um veículo mais misterioso e ele é mais minimalista. Você tem uma forma minimalista, porque aquilo é uma caixa, mas ao mesmo tempo é um mistério, porque você não sabe o conteúdo dele. É mais ou menos como as pessoas. Você não sabe se elas têm um conteúdo ou se elas estão esvaziadas de sentido. Você levou em paralelo, então, a pintura e a instalação na cidade. Elas sempre aconteceram juntas? Porque Não. na série dos veículos, você fez uma instalação também ali na praia, não foi? No litoral? Você tem razão. No litoral. Os Pachamamas são carrinhos de cerâmica. Pequenininhos. Aquilo era um estudo embrionário ainda do que ia anunciar as intervenções no espaço público, no espaço urbano, porque a praia a gente não pode chamar de espaço urbano. Sim, mas é público. Mas era um exercício muito interessante. Ali eu comecei a ter noção de módulo, de duplicação, né, de um objeto, de convidar pessoas para participarem do processo criativo do artista. Eu não pintei e produzi aqueles carrinhos sozinhos. Os primeiros sim, depois eu convido as pessoas. Mas essa história que eu estou te contando desse universo de pintura, até então a cidade e as intervenções não existiam na minha produção. Elas passam a existir junto com essa produção de celestiais. Por quê? Esse deslocamento de olhar que eu faço com a câmera para céus me dá intuitivamente o desejo de pegar minha barraca de camping e instalar a barraca de camping no prédio onde a gente está fazendo a entrevista hoje. E surge o Acampamento dos Anjos, que é a primeira intervenção urbana com uma escala que a cidade de São Paulo exige. Não nesse momento, porque era só a minha barraca aqui nesse prédio.
Porque eu acreditava que aquela barraca traria uma proteção para o lar, tinha uma questão espiritual e poética muito forte nesse deslocamento do objeto. E como que vive o artista? Como é que ele comercializa a arte quando ele trabalha assim, dessa maneira? Eu costumo dizer que eu vendo as minhas ideias, como qualquer profissional. O profissional vive do quê? Das próprias ideias. Agora aqui, você está de frente para a Marginal, você está de frente para o Rio, você fez muita intervenção no Rio já, né? Muitas não, mas eu fiz uma emblemática aqui no Rio Pinheiros. O caiaque, a PET. A PET aconteceu depois dos caiaques. Existe uma diferença entre o Rio Pinheiros e o Rio Tietê, que está do outro lado da cidade, e hoje a gente está vendo o Rio Pinheiros. A minha intenção é fazer uma reativação visual de um erro urbanístico, mostrar para a população paulistana um lugar que psicologicamente, geograficamente foi esquecido, foi descartado e colocado para debaixo do tapete. E isso não pode acontecer, você tem que provocar o olhar da pessoa. A única forma de você gerar uma reflexão, de você criar um pensamento alternativo, de você propor uma mudança, é trazendo o espectador para o jogo. Então, no momento em que você coloca 150 caiaques tripulados por manequins num rio morto, você está querendo dizer para a população, prestem atenção nesse lugar. E para você fazer um tipo de arte como essa, você tem que se apoiar também na ciência, né? Você tem que conhecer, para fazer arte urbana, você tem que ter fundamento também científico. O desafio é maior do que fazer uma pintura, por exemplo. Você tem que conhecer flutuação, tem que avaliar o vento do lugar, no caso aí do rio, se tem ou não correnteza. São outras... exigências. Exatamente, que você tem que levar em conta, né? Que vai estar na ação do tempo. Você tem que conhecer, porque você quer fazer a relação do corpo no espaço, então você tem que conhecer isso. O contexto onde a obra está inserido. Você não é só inserido, artista, você tem que se valer da ciência, não é? O artista hoje tem que ser um pesquisador. Ele tem que ter, no mínimo, uma noção técnica do que ele está propondo. Então, quando eu vou fazer uma intervenção na cidade de São Paulo, não é só a parte estética que conta, mas também toda a pesquisa que está alicerçando essa exposição no espaço público. Desde uma grande obra, uma obra monumental como as PETs, por exemplo, que exigiu meses de pesquisa, até uma intervenção pontual como a âncora no Brecheret, em que você está lidando com patrimônio histórico. Como é que você vai fazer uma instalação sem agredir o patrimônio histórico, agredir fisicamente? Porque a gente está propondo uma crítica conceitual, nesse caso de atividade. Então, o artista tem que ser um pesquisador, ele tem que sair da zona de conforto do ateliê e tem que ir a campo. Das PETs, por exemplo, que você falou que foi uma obra monumental, elas eram gigantescas, né? Eram grandes. A gente estaria fazendo essa entrevista dentro de uma escultura, tranquilamente. Quantas eram? 20. O que eu estava querendo dizer com aquela obra era a reciclagem do olhar. Como é que uma pessoa acorda todo dia na mesma cidade e como você pode gerar um curto-circuito nessa pessoa para que ela recicle o olhar, para ela comece a enxergar a paisagem de outra forma. Então, aquelas garrafas gigantes, elas propõem uma reciclagem do olhar e do pensamento. Porque o artista hoje, eu acredito que ele é pouco politizado e o público não tem formação de olhar. Então, um dos objetivos do artista visual hoje é formar o olhar. Você tem que preparar essa população para receber uma ideia, um pensamento. Se você não atrai o olhar, dificilmente você vai conseguir gerar uma reflexão posterior. Então, esse é um dos objetivos das intervenções urbanas que eu proponho para a cidade. E como você tinha essa proposta de reciclar, você reciclou todo o material, né? Eu não te contei, Exato. A ideia era gerar um ciclo, uma cadeia produtiva onde você tem um resíduo zero. Todo aquele material utilizado para os infláveis foi transformado em mochilas escolares. Com uma bela assinatura também, né? Um outro artista fantástico. O João Nakal. Né? Foi um convite
genial, assim, porque ele criou uma mochila que eu uso até hoje. Ele se preocupa muito com isso, né? Sim. Aliás, ele largou a indústria da moda justamente por isso, né? Que legal. Muitas vezes me perguntam, tudo que você faz é autorizado? Tudo que você faz é patrocinado? Cada obra tem uma natureza diferente. E a partir dessas características, você define uma estratégia para conseguir realizar o trabalho. Por exemplo, uma exposição como as garrafas, as PET gigantes, exige uma estratégia de negociação completamente diferente da Arte Salva, que foi a ocupação que eu fiz no Congresso Nacional sem nenhuma autorização. Tem aqui, né, uma boia dela, né? Você guardou, Tem. né? Não teve autorização. Como a âncora do A âncora Brecheret, também foi subversiva. essa também não teve, né? Não teve. Não faria menor sentido para o conceito do trabalho eu pedir autorização para o Congresso para fazer uma ocupação dessas. Porque eu queria fazer uma crítica explícita A quem ia te autorizar, né? a quem ia me autorizar, exato. Como é que foi isso? Você contou com a ajuda da população, né? Principalmente dos estudantes. Muito legal. Eu fui para Brasília com um mês de antecedência, fiz uma palestra na UNB, na Universidade de Brasília, e convoquei os alunos para participarem de uma intervenção que eu acreditava ser a primeira intervenção colaborativa. Ou seja, eu tinha uma ideia, mas o público, junto com o artista, realizava o trabalho. Sem a participação do público, não tinha obra. E depois de um mês eu voltei para Brasília com as boias, fiz um workshop de 2 dias preparando esses soldados artísticos e ocupamos o congresso sem avisar ninguém e arremessamos essas boias no espelho d'água com a frase "A arte salva". Um dado interessante é que em nenhum momento, em nenhuma entrevista eu falei de política, mesmo estando em Brasília, em frente ao Congresso, sem autorização. Porque a obra, ela dá um entendimento direto. E a arte salva mesmo? Ela, sem dúvida, é uma possibilidade de salvamento. Para o Rio também? Para o Rio. Para o artista, o que é mais arriscado? Produzir uma pintura ou uma experiência como essa? Acho que são apostas diferentes. Ser artista já é um grande risco. Um grande Por risco. isso que você vive com colete, é isso? Essa do colete foi sensacional. Porque de uma hora para outra a cidade amanheceu com os monumentos lá, o Duque de Caxias. O Duque de Caxias, o pessoal lá o Borba Gato. O Borba Gato gigante, aquela do Borba Gato. Mas Era assim, gigante. ó, pá, apareceu. Foi uma mega operação. Isso foi muito interessante, né? Foi interessante. Os principais monumentos acordaram em São Paulo, intervencionados com coletes salva-vidas. Por que isso? Eu queria você queria propor mostrar? duas coisas. O resgate do patrimônio histórico. Como hoje você tem personagens históricos que estão completamente perdidos e abandonados num planejamento urbanístico, que é São Paulo. Tirando Ipiranga, você não tem nenhuma situação onde o monumento público se comporta com presença. Eles estão hoje no meio de avenidas, ruas e praças. Uma ponte é mais interessante do que uma estátua. Aliás, pontes é o que não falta em São Paulo. É o único jeito que a gente encontra para passar de um lado para o outro desses rios imundos. Mas isso é uma outra história. Os coletes propunham o resgate da memória do espectador, porque o papel do artista é tirar as pessoas da anestesia. E a cidade é um espaço que o tempo inteiro está te dando uma dose de anestesia mental. As pessoas se deslocam, muitas vezes não sabem nem por quê. E o colete era uma proposta de você olhar para aquele monumento e se colocar realmente como um personagem que precisa pôr um colete mental. Tem uma estátua ali. Quem é? Né? Tudo dá um trabalho diferente e interessante. A instalação do touro bandido nas vacas da Call Parade, Essa por exemplo, não foi permitida, né? Você teve que responder um processo, um inquérito policial. Respondi né? um inquérito policial. Quer dizer Mas vale a pena. as vacas não gostaram do touro? Eu acho que as vacas gostaram. Talvez os organizadores que ficaram um pouco ofendidos. Mas o que eles não sabiam é de que o touro propunha uma crítica conceitual ao evento. Não era uma crítica de apontar o dedo.
E nem aquele artista, de não, forma né? alguma. Eu estava levantando uma questão sobre o papel da arte pública. A sua última obra foi numa ponte, né? Você Foi. colocou lá as carruagens. A carruagem. Né? Por que aquilo? O trânsito não anda em São Paulo? A origem desse trabalho partiu de um dado comparativo que mostrava que hoje um carro no trânsito da cidade se desloca a 18 km por hora. E essa é a mesma velocidade de uma carruagem nos tempos do Império. E me chamou a atenção esse retrocesso do deslocamento numa cidade que está praticamente toda asfaltada hoje em dia. Eu queria comprovar de que hoje uma carruagem puxada por um cavalo pode desafiar um carro esportivo no trânsito de São Paulo. Então eu desafiei o Ingo Hoffmann, que é o maior piloto de Stock Car brasileiro, uma corrida. Eu estaria pilotando uma carruagem na ciclofaixa, na ciclovia do Rio Pinheiros, e ele ia estar no trânsito da Marginal Pinheiros, na Marginal Expressa. Que horas isso? Final da tarde, umas 5 horas da tarde, na hora que fica bem congestionado. E o resultado disso é um empate técnico. A gente chega praticamente colado, com um corpo de diferença, na ponta estaiada. Quer dizer, não adianta o carro, não adianta ser um super piloto, que às vezes não dá para andar. Não Às dá vezes. mesmo. Muitas vezes. Muitas vezes. Tudo isso você documenta em vídeo, mas às vezes é ele, o vídeo, que é a sua própria arte, né? Você já fez muita experimentação e aí registrou em vídeo. Sim. Eu fiz um trabalho muito interessante em São Paulo, em 2004, quando ainda existia a mídia exterior e os outdoors, em que eu saio do ateliê e faço uma action painting, só que no espaço público. Eu explodia bombas de tinta sobre esses outdoors. Mas esse trabalho me deu o entendimento de que o vídeo pode ser uma linguagem própria para determinados trabalhos de arte. Eu comecei fotografando essas ações nos outdoors, mas depois hoje eu tenho um trabalho videográfico que se chama Atentado, que é o que representa essa performance no espaço público. A mesma coisa aconteceu com uma ação que eu fiz dentro de um supermercado no ano passado, que se chama Supermercado, onde eu tenho um impulso de consumo e consumo todos os produtos sobre o corpo. Acho que tem uma relação muito direta com a pintura. Eu estava vestido todo de branco e eu me pinto com esses alimentos supérfluos. Tudo que você pode imaginar de porcaria é consumido sobre o corpo, e quando eu chego para pagar esses produtos no caixa, eu só tenho as embalagens no carrinho. Uma crítica ao consumo desenfreado e sem pensar. Esse livro, ele conta os bastidores das obras que a gente está conversando hoje, e ele serve para qualquer pessoa interessada em entender esse universo. A arte urbana, então, ela pode sustentar um museu? Sim, ela pode sustentar um museu, ela pode explodir um museu. A arte urbana, ela rompe as fronteiras museológicas e vai para onde o público está, que é a rua. Por isso que você não vai parar, né? Enquanto o que você eu tiver está aprontando ideia. agora? Qual a próxima? Eu pretendo fazer 3 intervenções simultâneas no centro de São Paulo. Acho que é uma área que merece receber esse tipo de exposição. Vai estar envolvida a Cracolândia e as regiões que estão bem degradadas e que o governo está insistindo numa revitalização. Acho importante levar meu trabalho para esse lugar. A gente vai estar lá, né? Espero que sim. Muito obrigada. Obrigado a vocês. Obrigada, parabéns. Obrigado.